Olá pessoal, tudo bem? Sou Inácio Peixoto. Vou fazer uma receitinha que tem tudo a ver com o Natal, inclusive com o Ano Novo. A gente vai fazer um bacalhau e aí eu queria mostrar um pouquinho de algumas ideias que a gente pode fazer para fazer um pouquinho diferente, tá? Aqui a gente tem um bacalhau, esse bacalhau é um bacalhau que já estava dessalgado. Eu fiz ele basicamente com azeite e vinho branco. A gente cozinhou ele um pouquinho com alguns dentes de alho durante 5 minutos, deixamos ele reduzir e desligamos. Ele já está super pronto para fazer a nossa saladinha. A gente vai fazer uma salada de batatas com bacalhau e ovos, que é super clássica, mas tem uns toquezinhos diferentes, tá? A gente vai usar essa cebola, que é uma cebola... Ela é a cebolinha calabresa, que ela é um pouco menor, mas pode ser a cebola branca também. A gente cozinhou ela com água, sal e açúcar. Mais ou menos 2 litros de água, uma pitadinha de sal e uma pitadinha de açúcar para mais ou menos 200 gramas de cebola. Ela vai cozinhar, a gente vai deixá-la por 5, 10 minutos. Depois ela vai ficar super translúcida e ela vai perder toda a acidez. Aliás, ela é boa até de comer crua. A gente tem cebola roxa. A cebola roxa está crua. A gente passou ela numa água com gelo durante 5 minutos. Depois escorreu essa água, escorreu a cebola e ela está super crocante e super sem acidez. Daqui a gente tem, ao invés da batata normal, que é a batata inglesa ou a batata HBT, a gente está usando a batata doce, que aí com salgadinho do bacalhau e com a acidez da cebola vai ficar perfeito. Eu vou fazer um cremezinho com cream cheese. A gente pode usar cream cheese, pode usar um creme de leite, fazer um chantilly, ou na verdade também, se não quiser, não precisa. Eu vou dar uma acidez com o limão siciliano e com o limão normal. A gente vai usar de ervas cebolinha, coentro, cebolete, que é a cebolinha francesa, que é uma cebola um pouco mais fininha, que ela é mais delicada, tem um sabor muito mais delicado. Para finalização ela fica perfeita. E não podendo faltar o ovo. Esse ovo a gente cozinhou ele por 5 minutos e meio na água fervente. Então ele tá com a gema molinha ainda, então vai ficar super cremoso, vai ficar perfeito com o nosso bacalhau. Então agora, eu pego o nosso bacalhau já pré-cozido no vinho branco com um pouquinho de alho e o azeite. A gente coloca num recipiente para misturar e poder agregar todos os sabores. A gente coloca aqui. Eu vou colocar um pouquinho de limão, porque o limão dá uma acidez e ele traz um líquido e uma acidez que vai agregar perfeitamente com essa salada. Nesse caso, eu vou utilizar também um pouquinho do limão siciliano, porque ele tem um pouco mais de dulçor e ele é menos ácido, vai ficar perfeito. Ele traz um cítrico que vai agregar perfeito nessa salada. Daí a gente dá uma misturadinha. Daí eu vou entrar com a nossa batata. Essa é uma batata doce normal, cozida em água, ou a gente pode assar ela com papel alumínio durante 40 minutos no forno a 180 graus. Mas eu prefiro ela cozidinha para essa receita,
cozidinha em água durante 20 minutos, fica perfeita. É importante que ela não esteja se despedaçando, para ter um pouquinho de textura, sabe? Daí a gente mistura. Eu vou entrar com essa cebola roxa que passou por 5 a 10 minutos na água com gelo, perdeu toda a acidez, então ela tem um dulçor, ainda tem um pouquinho de acidez, mas não fica aquela coisa muito pungente ou picante. E tem tudo a ver com bacalhau. A gente mistura. O nosso creme, eu vou usar um pouquinho de creme cheese. Mais uma vez, pode ser chantilly, pode ser só o creme de leite ou de repente não precisa. Requeijão também funciona super bem. A gente mistura um pouquinho e agrega como se fosse uma salada de maionese, um salpicão. Só que agora a gente está fazendo com bacalhau e a batata doce, né? Daí eu entro com cebolinha. A cebolinha, a parte verde já picadinha. Pode usar a parte mais branquinha também, eu adoro. Também funciona super bem. Ou se não gostar de cebolinha, quiser usar outra erva, também super funciona. A questão da erva é realmente ter um frescor e levantar realmente esse sabor do bacalhau, que é um pouco mais salgado, e aí a batatinha doce é um pouco mais doce. Esse sour cream e o limão trazem acidez e frescor, então vai ser um equilíbrio perfeito. Daí a gente mistura. Daí agora que a gente misturou super bem, eu vou entrar com um pouquinho de azeite extra virgem, o azeite da preferência de vocês. É importante ter azeite, que bacalhau pede azeite, batata pede azeite, Natal pede azeite, né? O azeite é uma coisa, é um ingrediente que realmente tem tudo a ver com o final de ano. Até porque ele agrega todos os sabores, ele traz um pouquinho de essência de sabores e tudo, fica perfeito. A gente emulsionou. Eu vou pegar o nosso ovo, vocês podem ver que ele está um pouquinho soft, digamos assim. Ele está com a gema molinha, porque por conta do tempo de temperatura. Olha a gema dele como fica. E aí a gente vai usar para finalização do prato. Vou pegar mais um. Para quem não gosta muito da gema mole, a gente pode cozinhar o ovo por mais tempo. A gente cozinhou ele por 5,5, 6 minutos. A gente pode cozinhar ele por 7, 8 minutos. Ele vai ficar com a gema mais firmezinha para quem não gosta muito de ovo. Ou se não quiser utilizar o ovo, também não precisa. Então agora a gente vai fazer a nossa montagem. Daí nós finalizamos com o ovo. Eu vou colocar a nossa cebola que foi cozida em água com açúcar e sal, então ela tá tipo confitada e vai ficar perfeito. Porque ela vai ter um dulçor e um salgadinho e acidez da cebola que vai combinar perfeito com esse prato. O azeite.
Vou finalizar com um pouquinho de flor de sal, principalmente no ovo. A gente pode usar o sal normal, mas a flor de sal ela dá um pouquinho de textura e ela não é tão salgado, sabe? Vou colocar um pouquinho de molho de pimenta, mas é opcional. Só umas gotinhas. Agora nossas ervas. Algumas folhinhas de coentro. E a nossa cebolinha francesa, que é a cebolete. Bom, essa é a nossa receita de uma saladinha de bacalhau. Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa memória afetiva e com certeza todo mundo vai gostar e é super agregador. Bom apetite, Feliz Natal e um ótimo Ano Novo.